a gente volta agora, tá? Então, oi? Pode ser, eu não desliguei não. Eu tô com calor, você achou que eu tô falando aqui? Então, gente, vamos lá. Agora a gente vai deslocar rapidamente, tá? Então, essa segunda parte agora, a gente fala de um pouquinho da Edilza, rapidamente, para a gente refletir um pouco sobre a dimensão nas universidades. A gente toma de volta alguns assuntos que a gente falou na aula passada e a gente vai para uma atividade aqui de reflexão nossa. Então, vamos lá. Então, a Edilza é socióloga, ela é de uma geração um pouco mais próxima da nossa, certo? Então, da nossa, digo, da minha, né? Não sei como é que são vocês, a idade de vocês, mas o fato é que a Edilza, ela é mais ou menos, ela é pesquisadora recém-formada, se tornou agora professora da UFBA, professora super bacana, e ela estuda, sobretudo, a trajetória educacional de jovens negros, tá? E representação política. Muito bem, então a pesquisa de Edilza, o texto é de 2013, e é um texto cujo objetivo é analisar a taxa de escolaridade entre 98 e 2000 sob a luz da discussão do crescimento do ensino superior brasileiro. Então ela está falando sobre ensino superior especificamente, atenta como raça, classe e gênero marcam o acesso a instituições de ensino, particularmente interessada na situação das mulheres negras no ensino superior, tá? E aí, para fazer isso, ela faz algumas coisas. Então, primeiro ela faz um recorte, ela vai trabalhar de 95 até 2009. Aí ela faz uma outra consideração, ela fala, bem, é importante que a gente pense na oferta de vagas de ensino superior, que houve um crescimento nesse período, entre 95 e 2009, só que esse crescimento se deu basicamente considerando predominantemente no setor privado, tá? E as instituições de ensino superior particulares estão direcionadas para suprir uma demanda por ensino superior que vai gerar algumas consequências. Então ela está pensando em crescimento de vagas de ensino superior, crescimento de vagas, sobretudo de ensino superior na dimensão privada, e como a gente pode pensar raça, gênero e classe dentro dessas circunstâncias, como as coisas vão se informando e se rebatendo, tá? Então, primeiro ela fala assim, ela vai trabalhar com o que ela chama de taxa líquida de escolarização. O que é essa taxa líquida? Taxa líquida de escolarização é relativa à porcentagem da população em determinada faixa etária matriculada no nível de ensino adequado à sua idade. Então, assim, do total da população, da população de uma determinada faixa etária, qual a porcentagem que está matriculada. Então ela fala assim, ela acompanha o seguinte, de 95 até 2009, a taxa líquida, ou seja, a porcentagem de pessoas na idade adequada que estavam matriculadas no ensino superior foi crescendo, certo? Então, se antes era em torno de 6% em 95, passou a ser próximo a 15% em 2009. Só que ela percebe uma diferença entre homens e mulheres. A taxa das mulheres matriculadas era maior, tanto em 95 quanto em 2009, do que a taxa de matriculados dos homens. Então a taxa de matrícula de mulheres e homens é um pouco diferente. E, sobretudo, ela se mantém igual. A gente vê que, assim, na semana passada a gente falou sobre salário, a gente falou sobre acesso ao ensino, etc. E a gente percebe que as diferenças, grosso modo, não se alteram. A gente percebe que dentro de numa lógica, acompanhando cronologicamente os índices de desigualdade, eles, grosso modo, se perpetuam. Muito bem. Aí ela vai falar, bom, a taxa líquida de escolarização pensando em sexo, mas cruzando com cor e raça, pensando no nível superior. E aí ela percebe que, mais uma vez, ao longo de 95 a 2009, e pensando a taxa de escolarização, pensando em homens brancos, mulheres brancas,
homens negros, mulheres negras. Então, dentre a porcentagem de pessoas que deveria estar no ensino superior em 2009, por exemplo, 23% das mulheres brancas estão, 18% dos homens brancos, 9,9% das mulheres negras e 6,7% dos homens negros. Então, mais uma vez, até aqui nenhuma novidade, certo? É só mais um dado para a gente refletir sobre a produção da desigualdade. Aí ela vai falar, bom, a taxa bruta de escolarização. O que significa a taxa bruta? É a comparação do total de matrículas, então do total de matrículas no ensino, num determinado nível, em dado nível de ensino, com a população na faixa etária adequada a este nível, certo? Então é comparando dentro de um mesmo nível. Aí a gente percebe uma mudança de 98 para 2008. Então a gente percebe que a taxa bruta de escolarização das mulheres negras cresceu muito, cresceu cerca de 4 vezes, dos homens negros cresceu cerca de 3 vezes, dos homens brancos, grosso modo, duplicou, e das mulheres brancas, grosso modo, também duplicou. Só que, então, embora mulheres negras e homens negros tenham tido um crescimento maior do que homens brancos e mulheres brancas, a diferença continua muito grande. Porque cresceu-se muito de um lado, entretanto a diferença inicial já era gigantesca, certo? E ela vai falar, bom, muito bem, então a gente tem mais pessoas se escolarizando no ensino superior, homens e mulheres, homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, mas onde essas pessoas estão? Ah não, antes disso ela vai falar, estudantes de ensino superior por sexo, cor e raça. Então em 2003, do total de pessoas do ensino superior, as mulheres brancas tinham mais de 40%, significavam mais de 40%. Em 2009 isso acaba mudando um pouco, a gente tem um crescimento um pouquinho mais limitativo dos grupos diferenciais. Mas aí então a gente chega, bom, o que explica, e a pergunta dela é, o que explica a persistência das desigualdades educacionais no ensino superior? E ela fala, o que é preciso considerar? Primeiro, o elevado crescimento do ensino superior no Brasil se deu na rede privada, e segundo, a diferença entre as faculdades, centros universitários e universidades. Então, vamos lá. Instituições de ensino superior no Brasil. A gente percebe que de 2000 para 2013, a gente teve um boom do total de instituições de ensino superior no Brasil. Entretanto, o crescimento se deu, não foi em qualquer tipo de ensino superior, se deu sobretudo na rede privada. Certo? E isso vai ser importante para o argumento da Edilza. Por quê? E em termos de matrícula, certo? Também teve um crescimento de 2000 para 2013, um aumento muito grande aqui em verde é o total de matrículas, mas, grosso modo, esse número foi alavancado pelo crescimento das matrículas na rede privada. Tá? Então ela vai falar, bom, esse crescimento do ensino privado, ele tem que ser repensado e refletido em termos de classe. E ela vai mobilizar 2 autores que escreveram um texto chamado Os Excluídos do Interior, que era um texto da década de 60, pensando justamente no ensino superior na França. Então elas analisam o caso de acesso em grande escala ao ensino superior na França na década de 60. E aí, segundo esses 2 autores, mesmo com o acesso em grande escala ao ensino superior, o que eles chamam de novas clientelas, mesmo que essas novas clientelas estejam acessando o ensino superior, a estrutura de distribuição dos benefícios escolares, ou seja, como você atribui benefícios escolares aos sujeitos, e os seus correlativos sociais, ou seja, as consequências desses benefícios escolares, tendem a ser mantidas na sua essência. Ou seja, as diferenças continuam existindo, apesar de você ter aumentado o número de vagas dentro do ensino superior. O que significa isso? Significa que, aí citando mais uma vez, a diversificação oficial em ramos de ensino ou oficiosa em estabelecimentos ou classes escolares
tem também como efeito contribuir para recriar um princípio particularmente dissimulado de diferenciação. O que significa isso? Que os estudantes que, entre aspas, são bem-nascidos, recebem da família um senso de investimento que eles chamam de perspicaz. Assim como os exemplos ou conselhos de pais, de família, etc., capazes de ampará-los em casos de incerteza. Então, são sujeitos que são bem-nascidos, estão em condições de aplicar seus investimentos no lugar certo, que significa numa instituição prestigiosa que vai ter como consequência a garantia de um emprego ou da manutenção de vários tipos de privilégio. Ao contrário da clientela nova, que, segundo eles, são presidentes de famílias desprovidas, que são obrigados a submeter-se à injunção da instituição escolar ou ao acaso. Então, que estão dentro desse grupo de instituições privadas e que, portanto, acabam ingressando nelas, investindo dinheiro e tempo em locais que não vão reverter necessariamente em prestígio, salário e posições sociais, tal qual as outras instituições. Então, eles estão falando um pouco de tipo de investimento social que alguns grupos fazem, que produzem mais benefícios do que outros investimentos sociais, dependendo justamente da instituição que se está. Então, o que significa isso? Então, opera um mecanismo de diferenciação interna no ensino superior, que se acelera em contextos de expansão do nível de ensino e resulta na manutenção de privilégios, pois as mais altas instituições escolares, em particular aquelas que conduzem a posições de poder econômico e político, continuam sendo exclusivas como foram no passado. Exemplo, a Universidade de São Paulo, que é uma universidade que acaba selecionando pelos critérios justamente de seleção e de manutenção dentro dela, pessoas que conseguem se manter dentro dela e que já possuem privilégios de classe muito específicos. O sistema de ensino, portanto, tem a façanha de reunir na aparência uma democratização. Então, se está ampliando o número de vagas, se está ampliando o número de instituições, todo mundo tem a impressão de que estamos democratizando o ensino superior. Entretanto, vai dizer Dilsa, na realidade, o que acontece é a reprodução em um grau maior, superior, de dissimulação, com o efeito de acentuar uma lógica de legitimação social que é muito perversa, porque de um lado você está falando, bem, estamos democratizando, mas de outro lado você está precarizando o ensino. Seu nome? Rafaela. Manda lá, Rafaela. Quando você fala dessa diferença de faculdade, eu associo bem rapidamente a minha realidade hoje, quando a gente fala de exclusão e do quanto a gente perpetua isso na questão do crescimento das faculdades particulares, porque é um chamado da nossa diretoria hoje, se a gente fala em democratização do ensino superior, o quanto todo mundo tem mais acesso, porque essas pessoas não estão aqui. E tem sido o nosso desafio, como captar essas pessoas, porque essas pessoas que entraram provavelmente estão em crescimento, que não estariam 10, 20 anos atrás, hoje não estão na empresa que eu trabalho, não estão na empresa que meus colegas trabalham, e tem sido um desafio como atrair ou como identificá-los, porque são sempre os mesmos, são sempre as mesmas faculdades, as pessoas que estudaram, são todos iguais, não tem diferença nenhuma. Pois é, então, acho que o que você está relatando, Rafaela, é justamente essa manutenção de uma estrutura que, por mais, então, o que a Edilsa está falando, que eu acho que ela faz muito bem, é evidenciar como a estrutura acaba se perpetuando, por mais que tenha uma aparência, um embrulho bastante democrático. Na verdade, esse embrulho é uma falsidade, ele é falido e ele ludibria as pessoas, certo? Ele é falacioso, essa era a palavra que eu queria achar. Então, o que aconteceu no Brasil, né?
o termo crescimento do ensino superior foi por muitos associado a uma ideia de democratização, um esforço de diversos atores para que grupos historicamente subrepresentados pudessem integrar outras modalidades de ensino, no caso o ensino superior. Então o ProUni, por exemplo, é um exemplo que ela levanta. Só que, quais são os efeitos dessa hierarquização para os diferentes grupos que estão no ensino superior? Ela vai falar, bem, vamos analisar as matrículas do ensino superior presencial por sexo e rede de ensino. Então, mulheres e homens, vamos aqui, ó, mulheres e homens em 2000, mulheres e homens em 2004, mulheres e homens em 2009, no ensino público e no ensino privado, tudo bem? Então, de 2000 para 2004, de 2004 para 2009, o que aconteceu? Ela vai falar, apesar das mulheres terem maior acesso ao ensino superior, a gente percebe que tem mais mulheres dentro do ensino superior do que homens nos 3 anos analisados. A tendência de crescimento da matrícula está concentrada no ensino privado. A matrícula de mulheres no ensino superior público cresceu 12% de 2000 para 2009, enquanto os homens cresceram 25%. E as mulheres são as que mais sofrem, portanto, os efeitos da hierarquização do ensino superior, não só porque possuem taxas de escolaridade mais elevadas, mas porque este crescimento vem processado pela via privada, que não garante necessariamente a ingresso, tanto em postos de trabalho, quanto em carreiras prestigiosas. E mais, ela diz, como a gente tem que pensar que a escolha das próprias carreiras universitárias, ela não está unicamente associada a uma dimensão da pessoalidade ou uma dimensão unicamente individual. Então ela vai falar assim, as pessoas acham que elas escolhem. Tudo bem, as pessoas de fato escolhem, mas as pessoas escolhem fazendo cálculos. Os cálculos são socialmente informados. Então, os sujeitos, na hora que vão prestar um curso, etc., fazem alguns cálculos que têm a ver com aptidões, mas tem a ver também com possibilidades. Então, quem que tem a disponibilidade para ficar 5, 6 anos prestando medicina na Universidade de São Paulo? Não é qualquer pessoa pagando cursão. Não é qualquer pessoa. E às vezes tem gente que fica 3, 4, 5 anos prestando reiteradamente até ingressar. Certo? E aí depois tem o discurso da meritocracia. Então há determinados processos sociais que agem no processo de escolha dos sujeitos. E ela vai falar que, e aí eu acho bastante importante, o campo de possibilidade para a escolha de mulheres brancas e negras e de homens negros é similar. Acaba se escolhendo, grosso modo, os mesmos tipos de curso. Essas pessoas, certo? Esses grupos sociais. E são essas pessoas que estão presentes nas universidades de forma desigual em relação aos homens brancos. A Poli, ela tem um grupo de gênero que chama Simani, que chama Poligênio. Não sei se todos conhecem, elas fizeram um vídeo muito bacana falando do tanto de machismo que elas sofrem dentro do curso de engenharia. E são meninas, a maioria brancas, e de classe média. Enfim, e elas sofrem. Por que elas sofrem? Porque eles não acham que uma mulher seja tão competente para estar no curso. Aí o que acontece? Você tem uma concentração dessas meninas nos cursos de engenharia civil, em detrimento de outras engenharias que são mecânica, elétrica, que são de machos. Né? Então, e são mais prestigiosas e dão mais dinheiro, geralmente. Dão mais dinheiro, como outras engenharias. Então, o que eu acho interessante é porque ali não há um problema. Sim, há alunos que têm uma condição social menos favorecida financeiramente, tem, mas é muito pouco. A gente conhece o perfil da Poli. Então, e elas sofrem problemas lá que talvez na faculdade de educação aqui acontece, mas acontece em menor escala, em outros termos em menor escala. Então, eu acho interessante quando a gente faz isso, como na ciência da medicina, que teve nos relatos dos estupros agora. Foi um horror esse peito de estupro na medicina. E, de fato, quando você para olhar, se essas meninas não se submetem a esse tipo de tratamento, elas não conseguem terminar os cursos.
Então, a gente vê uma questão da marcação de gênero nos cursos prestigiados, principalmente de medicina, veterinária e engenharia, que atrapalham o desenvolvimento da carreira delas. De repente, tinha uma menina lá que eu vi um relato dela, que ela era a única do curso de elétrica, ela desistiu. Aí ela foi para outra engenharia porque ela não estava sendo encaminhada na turma. Ser a única pessoa, um grupo muito homogêneo, ser a única pessoa cuja diferença é entendida como a diferença mais importante num grupo muito homogêneo pode ser extremamente opressor e de produção de desigualdade. Ótima fala, obrigado, Simone. Então, o que a Edilza vai sinalizar? A inserção dos diferentes grupos de cor nas carreiras universitárias ocorre espelhando a escala de ordenação de participação por sexo. Em geral, carreiras mais masculinas têm menor participação de pretos e pardos, e carreiras mais femininas, maior participação desses grupos. Então a gente vai percebendo como as carreiras são feminilizadas, masculinizadas, e como as carreiras também são racializadas, certo? Há carreiras mais brancas e carreiras menos brancas, carreiras mais negras, carreiras menos negras. A tendência é que mulheres brancas e negras e homens negros acabam se concentrando nas carreiras de menos prestígio, e aí ela traz um dado que é justamente tentando comparar mulheres e homens pensando em carreiras. Então, na área de educação, por exemplo, que é uma área pouco prestigiosa, em que a média salarial é menor, muitas mulheres. Numa área, por exemplo, super prestigiosa, que dá dinheiro e que é, digamos assim, entendida como hard sciences, as ciências matemáticas e computação, muitos homens. Onde que está um descompasso aqui? Na área de saúde e bem-estar, por exemplo. Que a área de saúde é bastante prestigiosa, mas aí a gente tem que fazer um cruzamento aqui de quais são as funções que as mulheres estão desempenhando e quais são as funções que os homens estão desempenhando. Essas mulheres são, grosso modo, trabalhadoras que são enfermeiras ou que trabalham na área do cuidado, e os homens estão trabalhando na área mais prestigiosa, que é médico e a pessoa que dá de fato a certeza sobre a ordem, né? Exatamente. Então, e aí ela vai então justamente cruzando como as carreiras, as escolhas, as instituições de ensino superior estão sendo atravessadas e produzindo as próprias desigualdades em si. Você já me falou seu nome hoje? Érica, não é isso? Vai lá, Érica. Isso muda com o tempo também. No caso, assim, é óbvio que medicina, né, engenharia, que é o que a gente está falando mais, não mudou tanto, não. Mas nos anos 80, quando eu fiz colegial com médicos, eu fui fazer Senai, concorrer ao Senai, e o Senai é um lugar principalmente masculino, né, e ainda mais na área gráfica, e agora já a área gráfica ela já é mais homogênea. Mas essa questão ela era muito mais focada, assim, os trabalhos técnicos eram quase todos. E aí tem uma tendência para essa mudança ao decorrer das décadas? Assim? Olha, Érica, eu gostaria de dizer que sim, adoraria falar para você, olha, a gente está num caminho ótimo, está tudo certo, é um processo evolutivo, linear, progressivo. Muito demorado. Eu não sei nem se é demorado, mas eu tendo a acreditar que a história é cheia de fluxos e contrafluxos. Então, não necessariamente daqui a alguns anos a gente vai estar numa situação melhor do que a que nós vivemos hoje. Eu gostaria de dizer que sim, mas eu não sei. Então, se a tua percepção, e eu acho que de fato faz todo sentido, se nos anos 80, 90, quando você se formou no Senai, né? Até hoje, houve um processo de mudança, acho ótimo. Mas agora eu já penso em uma outra coisa. E talvez porque a mudança tecnológica em cima disso também fez com que a própria profissão seja mais... perdesse um pouco o prestígio, e a questão de que agora ela é mais criativa do que técnica. Sim. Né? Porque antes era o chão da gráfica era proibido para as meninas, né? E agora já não é isso, porque qualquer computador faz o que a gente fazia na época. Já é uma mudança tecnológica, não questão do que a gente está discutindo. Imagina que isso. Você, depois você. Seu nome... Ai, gente. Yuri.
Aqui tem uma teórica francesa chamada Danielle Cargois. Ela fala que a divisão sexual do trabalho ela se dá para o lado, para cima e para baixo. Então existem áreas que foram, de certa forma, tornando mais a equidade de gênero. Então a medicina é uma própria área que já é quase, pelo menos não sei, já é quase 50%, 50%. Para a arquitetura, antes era masculina, hoje já é totalmente feminina. Mas aí quebrou a lateral, mas a hierarquia de salário e de prestígio ainda existe. Então a gente pode até romper essa lateral, os cursos de mulheres, cursos de homens, conseguir romper, mas acho que essa hierarquia de prestígio. Camila, obrigado. Eu não consegui ler esse texto, então não sei se ela chega a falar disso, mas eu estou sentindo falta, olhando para o contexto brasileiro, a gente falar um pouco da diferença de classe no que diz respeito aos estados, interior e capitais, porque a oferta dos cursos também faz muita diferença em quem pode acessá-los ou não. E faz diferença, inclusive, na quantidade de meninas e meninos que tem, porque se for o único curso que tem, provavelmente vai todo mundo tentar ele, porque é o único que tem. E aí acontece muito essa diferença, né? Em universidades grandes, como o USP, o FRJ, né, tem uma concentração imensa de cursos e dá mais possibilidade às pessoas das classes mais baixas acessarem. Ao passo que uma pessoa que está no Piauí e que tem muita grana, pode prestar vestibular para cá, pode se mudar para cá, os pais podem sustentar aqui, e uma pessoa que não vai conseguir sair da universidade mais próxima que estiver da sua casa. Então, qual é essa diferença de interior ela não chega a capital? falar disso nesse texto, não sei se em algum outro ela trabalha nisso assim, mas é bem colocado. Atravessa, né? E a gente vai para as interseccionalidades também pesado, né? Porque Da isso diferença a gente regional tem do próprio país. Exato, e aí tem uma diferença enorme de raça nisso, porque em geral as pessoas mais ricas são mais brancas, então os mais brancos mais uma vez conseguem acessar mais cursos, mais estados, acesso a outras culturas, né? Então, eu senti falta disso. Assim. Não, bem colocado. Gente, então agora eu vou propor uma atividade. Então eu gostaria que vocês se juntassem em grupos de 4, 5, assim, por aí, e aí eu vou distribuir uma folhinha, tá? Na folhinha a ideia é que vocês leiam, é um relato, é baseado numa situação real que aconteceu, e aí a sugestão é que vocês em 10, 15 minutos, formulem mais ou menos uma abordagem interseccional, ou seja, façam uma leitura interseccional desse relato e depois, se possível, sugerir uma forma de tentar lidar com essa situação. Aí a gente compartilha um pouco e a gente encerra a discussão de hoje, tá bom? Que estavam aqui exercendo o poder ou trazendo alguma forma de controle dentro da instituição de ensino eram figuras femininas. Então, era a mãe, a avó e a diretora, né? E aí tinha, então dentro desse espaço educativo, você tem a maior concentração do feminino, então quem está cuidando dele, quem está sendo responsável pela educação, ao mesmo tempo em que são essas mulheres que, em alguma medida, estão ali envolvidas nessa situação, que ele também reage de forma violenta, né? E aí a gente também se questionou um pouco sobre se a gente está numa estrutura que é uma estrutura racista, uma estrutura classista, uma estrutura machista e patriarcal, que tipo de instrumentos, que tipo de delegação de poder que foi dado também para que eventualmente essas mulheres exercessem opressão, enfim, alguma forma de controle, não sei se exatamente opressão seria a palavra, mas alguma forma de controle em relação a esse estudante. Então, em que medida que essa estrutura também machista estaria sendo não representada, mas desenvolvida, reproduzida por essas mulheres que estão responsáveis pelo cuidado dessa criança, desse adolescente. Pode continuar. Então, a primeira leitura que a gente fez é que a gente fala da interseccionalidade de gênero e classe, porque não se fala de nenhuma questão racial, então não seria suposição, aí a gente falou de gênero e classe. E aí a gente olhou mais para a professora e para o menino. Né? E aí, olhando para esse contexto, com essa estratégias, a primeira coisa que a gente conversou é que não precisaria ter chegado à delegacia,
de uma mediação de conflito. Então, a direção poderia chamar os dois para conversar e se ouvir, se entenderem, mas a gente também entende que ninguém é preparado para isso ao longo da formação de professores, ao longo da formação para diretor, quando existe formação para diretor, né? Então, a gente entende que é difícil fazer, mas que é necessário promover isso. Aí ela já vai me contar que aqui em São Paulo existe uma comissão de mediação de conflitos na Secretaria Municipal, né? E na estadual também? Então, eu não sabia que existia. Então, assim, até existe, mas não tem uma formação continuada. Então, nem quem é dessa comissão é preparado para continuar com esse trabalho, em tese. Seria interessante também fazer trabalhos de prevenção a conflitos. Então, promover encontros formativos com a equipe de profissionais de educação para antecipar situações de enfrentamentos que permitam a reflexão e possibilidade de intervenção e realização de assembleias com os estudantes, problematizando as relações e as possíveis soluções. Então, discussão nesses dois caminhos, né? Então, uma coisa preventiva e um diálogo mediado. Mais alguém quer compartilhar uma reflexão, uma discussão que falou? Fala, Não, é um complemento, né? Porque assim, o que a colega falou aí, ela vem de conta que assim, o sistema educacional tem mais mulheres, mas sim é um sistema machista. Então a reprodução tende a ser machista. Mesmo sendo mulheres que estão exercendo o papel. E aí isso é complicado, porque existe um conflito, né? Mesmo as mulheres, elas reproduzem esse machismo lá também. Por que seria machista? Uma pergunta aqui. Que ela posicionou ali que daí que o menino foi lá e brigou, e daí levar isso para a delegacia já foi uma situação de poder positivo, de questão de usar a força, né? Ela também quis usar a força do professor, né? Tipo, ou bater, ou xingar também. Ela também usou a As únicas medidas foram coercitivas. Exatamente. Principalmente pensando que a escola é estranho a gente não ser mais. Que a escolha feita do ponto de vista do encaminhamento foi uma Sim, não foi uma mediação de conflito, como a colega falou. Posso comentar uma lista um pouco diferente? Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão ali, você tinha levantado a mão? A gente fez uma discussão também que, mesmo que o ambiente escolar tenha a maior parte de mulheres, né, também tem professores homens, né, na escola, mas existe também uma dificuldade dos alunos homens em lidar com posições de autoridades femininas, né, mulheres, ao mesmo tempo que também ele identificou lá no texto que a professora ia lá e falava, as meninas conversavam e não recriminavam da mesma forma com os meninos. Então, também é uma dificuldade da professora em lidar com a situação de que, porque socialmente é construído o comportamento das meninas serem mais quietas, mais sentadas, sei lá, né, e os meninos mais expansivos, isso tudo é uma construção social. Né? Então tem essa dificuldade dos dois lados, de tanto os meninos lidarem com as autoridades masculinas, femininas, né? Eu como professora percebo isso claramente, né? Como também da professora em lidar com o comportamento de ambos os gêneros, né? A gente ficou bastante discutindo sobre isso. Não tem muita saída, foi mais uma discussão. Camila, deixa passar um pouco mais depois. Vai que alguém fala. Qual que é o seu nome? Maurício? Maurício. Eu acho que essa questão de gênero e classe ficou bem marcante aqui na leitura, mas talvez uma outra questão que possa, nessa relação, é de tempo, assim, né? Então, jovens e adultos. Geração. Né? Geração, né? Então, é uma questão que a gente passa, quando a gente começa a lidar com a juventude assusta, ela tira a gente da nossa zona de conforto, a gente automaticamente olha, né, para o grupo de jovens e vê aquela manifestação como algo, né, enfim, como uma baderna, como uma bagunça, e não necessariamente. E tem uma dificuldade de interlocução, né, do que significa uma atitude ou um pensamento para um grupo de jovens para uma outra geração, né? Alguém aí tinha levantado a mão? Qual é o seu nome mesmo? Islane. Estava pensando que é importante lembrar também dos dados que você trouxe na primeira aula,
professora Maria, né? De como é que a recuperação, o desempenho escolar não está ligado à disciplina, de como isso também é um marcador importante na escola, né? De como é que isso vai fazer as relações de cidade também, né? De como é que as salas de recuperação vão trazer essa história da escola, né? E ele se vê muito nisso a ponto de não se ver em nenhuma geração dentro dessa escola, né? Então é importante a gente pensar nisso, principalmente quando a gente vai pensando em como é que esses valores, né, de versões diferentes, eles vão se contrapor muitas vezes a ponto da gente ter nas versões, né, do que acontece, sei lá, com o boletim de ocorrência da professora e do aluno, você tem versões totalmente diferentes que não dialogam nunca, né? Então, uma escola como espaço de diálogo não existe, né? Então, essa medida de força que ele tem na professora é uma relação que acontece o tempo inteiro. Não foi apenas nesse momento extremo, né? Até na ideia de estrutura familiar, né? Visto como uma família desestruturada, porque não é família. Essa classificação também é bastante importante, né? E é uma categoria acusatória, né? Ter uma família desestruturada é uma forma de você desqualificar tanto o estudante quanto as pessoas que são responsáveis por ele. E, enfim, e é muito maluco, né? Porque geralmente envolve uma comparação que está implícita, né? Para existir uma família desestruturada, como o ideal do que seria uma família estruturada, né? É um ambiente belicoso, né? Fala das grades, fala de um ambiente que incita a animosidade nas pessoas, que as pessoas não estão confortáveis lá. Quando as pessoas não estão confortáveis, elas são predispostas ao conflito. Já. Mais algum comentário? Deixa eu dar ali atrás. Eu acho que existe uma questão de uma dificuldade de abranger os interesses dentro da escola, que também acaba se relacionando muito com isso. Existem alunos que têm espaço para desenvolver uma coisa que te interessa, existem muitos alunos que não têm espaço para desenvolver porque simplesmente a escola não proporciona esse acesso. E são muitos que acabam ficando estigmatizados como as crianças problemas porque não se acha espaço para essa diversidade de interesses também. Então o aluno não se encaixa em nada nunca e vira um grande problema. E às vezes eles não é um problema, ele só não está no lugar dele lá. A escola não está oferecendo um lugar. Então eu acho que essa questão da atualização da educação também seria um ponto interessante da gente pôr em pauta, assim, claro, além de todas as referências que a gente tem, de tudo que aparece, acho que é uma coisa que fica em uma certa profundidade. Ela fala que bastante na escola a gente discute muito isso, essa necessidade da gente atualizar essa escola. Mas aí a gente também, como a gente pensa, a gente atualiza essa escola, só que a coisa vertical, que são aqueles espaços de desenvolvimento de você inserir esse aluno das grandes universidades, ele depende dessa estrutura que a escola traz, há não sei quantos anos, né? A gente sempre fica pensando nisso. Eu atualizo a escola, eu penso em habilidades, eu penso de uma outra maneira, né, da gente se organizar enquanto escola, mas será que a gente vai possibilitar, será que a gente vai estar incluindo, mesmo a gente também vai estar excluindo ele da possibilidade de prestar um vestibular, né? A gente acaba tendo que escolher entre o profissional gente, e o profissional e a gente coloca na balda, né, dessa questão da escola balda, que vários... Não, é só de colocar de quantos pais colocaram lá seus filhos na escola balda, esperando que eles fossem entrar na medicina e engenharia. E depois, no final do processo, sim, muitos médicos no início disso, foi dado Brasília em texto, inclusive, no nosso momento de discussão. E quando ele chega no final da formação, ele tem um filho com múltiplas habilidades, mas que ele teve grande dificuldade, ele é músico, ele é um artista, ele tem várias habilidades, mas o quanto difícil foi para ele acessar aquele vestibular, aquele padrão, aquela coisa específica da nossa sociedade, que a gente não pode deixar de considerar,
ele tem sim essa dificuldade, mas ele, como está numa situação privilegiada financeira, ele vai fazer o cursinho, ele vai se enquadrar para isso em prazo curto de tempo. A gente sabe disso. Mas se você discorda, coloca até para a gente pensar. Não, eu estou falando assim, se vocês discordam nesse sentido, acho que tem que Não, mas você é casa. Sim, mas a gente estava fazendo paralelo, que eu não tinha concluído ainda, né? Disso, assim, acho que as pessoas que têm um poder aquisitivo grande investindo nisso, mas o resultado. Começando mesmo? Legal, Fernanda. Eu acho que é um problema que a gente tem do ponto de vista individual, né? Assim, porque, penso eu, né? Tem duas dimensões que acabam atravessando a gente, né? Que é uma dimensão de como eu, como professor, posso contribuir para esse indivíduo especificamente, se é uma formação crítica, de exploração das suas individualidades. O sujeito gosta muito de música, gosta de rap, é importante, fundamental, penso eu, oferecer espaço para ele, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura social que exige que ele tenha um emprego, etc. Então os limites são muito complicados e tênues quando a gente está falando de uma estrutura social que tem um mecanismo de produção, de reprodução, de desigualdades, etc. no mundo, a gente pode chamar aqui, grosso modo, de capitalismo, né? Mas, então isso acaba, acho que, afetando bastante essa coisa dos limites. E eu, assim, não acho que a gente tenha solução simples para isso, não. Porque não tem, né? Senão a gente já deveria tentar fazer, né? Eu penso. Mas menos... Só para marcar a sua fala, quando ele fala assim, escola não é para mim. É isso. Então, quando eu penso assim, quando essa coisa esse trecho, né, é um trecho que aconteceu em 2013 e eu acabei mudando um pouco, mas as falas dos sujeitos, as aspas, são ipsis literis. Então, me dói muito quando eu leio uma fala desse menino que fala, então, escola não é para mim. Que é acontece. Então, eu acho que, enfim, menos uma solução, mais uma provocação para a gente continuar refletindo. E já. Ai, desculpa. Pode ser a última, gente? Só... Eu acho que falamos bastante do garoto, da escola, mas me chamou, agora voltando e ouvindo as coisas, me chamou bastante atenção a fala da avó. Né? Eu não sei o que fazer. Né? E muitas vezes a gente acha, né, que é uma falácia de dizer assim, as pessoas sabem muito dos seus direitos. Isso também é um marcador importante, pensar que nós temos uma parcela significativa da população que não tem acesso aos direitos básicos, não sabe aonde recorrer, não sabe a quem procurar, não sabe, né, não sabe nem o que fazer disso. Acho que isso também é um marcador importante. De geração, de classe, super importante. Qual é o seu nome mesmo? Olivia. Não, a gente falou que era a última, mas eu só queria colocar para problematizar que eu trabalho na saúde. E muitas vezes quando a avó pergunta isso, a escola encaminha para terapia no SUS. Então também como é que às vezes a escola pensa é direito da criança acessar os direitos e talvez o direito ao sistema único, mas é como a gente medicaliza, né? Então é só para a gente vai gerando outras soluções, né? Gente, ó, só a última coisinha, a gente queria propor uma sugestão de lição, que é a seguinte, aí a gente não é obrigatório, então assim, não vou assim depois fazer isso, dar estrelinha, nada do gênero, mas é uma atividade facultativa. Então, para a próxima aula, se vocês puderem, vocês podem trazer impresso, ou podem enviar também por e-mail, pro e-mail da Paula, o meu que a gente colocou na semana passada, alguma coisa eu posso enviar para colocar aqui de novo. Um relato descrevendo uma situação em que esses sistemas de classificação social foram mobilizados, tanto em ambientes educacionais, quanto pode ser na tua vida, tá? Se você, por fim, não trabalha dentro da escola, não tem problema, a nossa vida está aí atravessada por esse sistema de classificação. Aí, tragam um escrito ou mandem para a gente por escrito, a gente só pede para que não seja muito grande, que seja no máximo uma folha, e você pode assinar ou pode ser anônimo. E aí a gente só pede como exercício mesmo, fazer uma coisa descritiva, tá? Evite adjetivos, evite a análise anterior, porque a ideia é que a gente volte depois, a gente vai recolher
Vamos dar uma lida e a gente vai voltando com esses materiais para a gente analisar aqui coletivamente, tá bom? É isso, obrigado e até semana que vem.